Olá, bom dia. São 11 horas e 33 minutos e estamos ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Eu sou o Márcio Croin e este é o programa Dinheiro na Semana, o seu ponto de partida semanal na economia. O nosso convidado de hoje é o Nicola Tingas, economista-chefe da Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento, mais conhecida pelas iniciais ACREF. O tema da nossa conversa é a retomada da economia brasileira. A semana vai ser recheada de dados importantes sobre a atividade econômica. Teremos PIB, inflação, índice de desemprego. Todos eles são muito importantes e mexem com a sua vida. Uma economia mais forte exige a criação de empregos e uma inflação mais baixa, o seu poder de compra fica mais alto. E será que isso já está acontecendo? São essas as dúvidas que o Tingas vai responder para nós no programa de hoje. Se você tem alguma dúvida, pergunte para ele. Escreva aqui na área de comentários do Facebook sua pergunta, que ele responde para a gente no segundo bloco. Antes de saber do Tingas se a gente deve pensar num financiamento, vamos ver no nosso telão o que vai movimentar a economia nesta semana. Começando com o giro de informações quentes do dia e a Bolsa de Valores, que teve uma semana passada bastante agitada. A ação da Eletrobras, por exemplo, disparou quase 50% e o Ibovespa superou a casa dos 70 mil pontos, encerrando a semana com uma alta acumulada de 3,4%. A quinta consecutiva, o que alegrou os investidores em ações, e espero que esse seja o seu caso. Hoje a Bolsa já começa com uma leve alta de 0,08% aos 71.131 pontos. Nosso próximo item é o câmbio, o dólar, que andou na contramão do Ibovespa e perdeu 0,19% na semana passada. Nessa segunda começa com alta de 0,17%, portanto quase entregando a semana passada inteira aos R$ 3,16. Para completar o giro deste final de manhã, vamos ver o que está em destaque no www.istoedinheiro.com.br. A manchete do site da Dinheiro: negócios, empresa indonésia APP está perto de comprar a Eldorado Celulose por 15 bilhões de reais. Eldorado Celulose, que é a empresa do grupo JF, que está à venda. Mas aqui à direita, a presidente da Sephora fala que o Brasil é o único país do mundo onde os cosméticos têm prazo de validade. Programa Moeda Forte com Carlos Sambrana, em destaque lá no site da Dinheiro e também no nosso YouTube. E aqui o que você está assistindo agora, o Dinheiro na Semana. E além desse conteúdo digital, eu destaco para você a capa da edição impressa da revista Dinheiro sobre a privatização da Eletrobras. O anúncio da venda de uma participação relevante do governo provocou a disparada das ações da empresa e a alta do Ibovespa. Mas o que pensar desse movimento? De cara eu respondo para você que ele aumenta a governança corporativa da companhia e acaba com a ingerência política que tantos prejuízos causaram à Eletrobras. Conheça todos os detalhes dessa operação na revista que está nas bancas ou no site da Isto é Dinheiro. Eu volto para o telão para destacar a agenda da semana, uma semana concentrada em dados dos Estados Unidos e do Brasil. Começando hoje, os Estados Unidos divulgam a balança comercial de bens. Sim, esse indicador não contabiliza o resultado dos serviços. A expectativa é de um déficit próximo a 65 bilhões de dólares em julho. No mês de junho, o déficit havia sido de 63,9 bilhões de dólares. Para vocês terem uma ideia do que esse buraco pode causar, a projeção para o Brasil é de um superávit de 63,2 bilhões na balança comercial de todo o ano de 2017. Vai ser um recorde e deve colocar o Brasil pela primeira vez entre os 5 principais saldos comerciais do mundo. Nesta terça-feira, a Fundação Getúlio Vargas divulga o IGPM de agosto. Essa inflação é bastante conhecida como a inflação do aluguel, pois a estimativa para o mês é de uma alta de apenas 0,1%. O que mais influenciou esse resultado foi a deflação nos preços agrícolas e a aceleração do preço do minério. Para o ano, a expectativa é de um recuo de 1%. E para fechar essa tela, na quarta-feira, vamos para os Estados Unidos novamente, agora para saber como ficou o PIB americano no segundo trimestre. A expectativa é de uma aceleração de, 2,7%. Aqui estamos tentando fechar o ano estagnados e lá eles continuam avançando. Mas temos de acreditar que a projeção de alta de 2% para o Brasil no ano que vem vai se concretizar, não é mesmo? Passando para outra tela, quinta-feira, o Brasil volta a falar sobre a taxa de desemprego nos dados que vão ser divulgados pelo IBGE. Os sinais de retomada da economia já são
são lentos ainda, né? Mas a recuperação parece que já está chegando ao emprego. Depois de cair 13,7% no primeiro trimestre, o total de desempregados no primeiro trimestre, no segundo trimestre, fechou o ano em 13%. Mas esse indicador deve ter aumentado um pouquinho em julho, que mostra uma aceleração no mês de 13,3%. Vamos esperar os dados saírem na quinta-feira para a gente ver o que pode ter acontecido. É por isso que o PIB precisa voltar a crescer para as empresas retomarem suas atividades e a economia voltar a girar. Na sexta-feira, o IBGE divulga o PIB do segundo trimestre e, na comparação com o mesmo período do ano anterior, a expectativa é de um pequeno avanço de 0,1%. Alguns falam até em 0,2%. Já com relação ao primeiro trimestre deste ano, o resultado deve ser uma queda de 0,3%, e os motivos desse recuo são o fraco desempenho da indústria e do agronegócio, que foi menos robusto do que no período anterior. E na política, sem ainda uma data definida, devemos ter a aprovação pelo Poder Legislativo da taxa de longo prazo, que substitui a TJLP, e também a reforma política, que deve voltar a ser discutida pelo Poder Legislativo. E, finalmente, chegamos ao nosso destaque de hoje, que é a retomada da economia, e que tem o PIB do segundo trimestre, a inflação e o desemprego. São esses assuntos que a gente vai discutir com o Nicolas Tinga. E, por favor, eu vou começar com aquilo que já fala mais. Tingas, bem-vindo. Obrigado. Vamos começar com a inflação, Tingas. O que a gente pode esperar da inflação desse ano, que está sob controle? Está sob controle, está abaixo da meta de 4,5%, estamos falando de uma inflação aí em torno de 3,5%, depende da projeção, 3,4%, 3,6%. Quer dizer, você está até no piso da meta, que é 3%, né? O que faz com que o Banco Central tenha ambiente para continuar baixando juros, porque essa inflação desse ano continua baixa, abaixo da meta no ano que vem. Você pegar o Focus, está projetando 4,20%. Né? Eu estou com 3,90, quer dizer, então você tem um espaço de convergência da inflação nos próximos 18 meses, mais ou menos, para uma faixa de 4. Tá. Por isso que as novas metas definidas pelo Conselho Monetário Nacional para os anos à frente são críveis, são factíveis. Você ir em direção a uma inflação de 4%, o que é uma boa notícia, porque a gente vai poder fechar juros muito mais. Isso é importante também para quem está em casa entender um pouquinho por que a inflação baixa faz tanto sentido, né? As pessoas realmente têm uma dificuldade, elas sentem só, mas a inflação... Por que a inflação baixa e baixou tão rápido é importante para o nosso dia a dia? Bom, eu falei da parte de juros, que ajuda essa estabilidade na tendência de baixa a fechar juros, o que é muito bom. Pelo lado das famílias, o que é muito importante, principalmente as famílias de baixa renda, é porque uma inflação baixa mantém mais o poder aquisitivo delas. E isso é uma das razões que a economia está começando a sentir algumas melhorias do comportamento das famílias. Por um lado, tem a parte de alimentos, que esse ano teve uma super safra e que você tem um deságio agora, né? Uma volta de preço de alimentos, depois volta. Isso está favorecendo a baixa renda, porque a maior parte do consumo é alimentos. E, no geral, uma inflação baixa ajuda a economia, o equilíbrio de tudo. Então, inflação é fundamental. Moeda forte é um passo que antecede uma melhoria da economia. E o que você falou sobre a queda dos juros, hoje o Focus trouxe uma queda para 7,25% na Selic. Qual é a importância também dessa taxa tão baixa? Olha, é muito importante, porque o custo do dinheiro, ele é a matéria-prima. Por exemplo, se a empresa vai voltar a produzir, a fazer alguma coisa, vai precisar de capital de giro. Nem sempre ele tem tudo para capital de giro, toma uma parte emprestada, ele antecipa, e isso ele faz como operação. Então, o custo mais baixo favorece um custo menor. Uma pessoa física vai trocar de carro, vai comprar seu carro, o que for, tendo um custo de financiamento menor, evidentemente onera menos em prestações e tudo. Quer dizer, a economia, ela se beneficia por uma taxa de juros baixa. E cabe na economia do Brasil uma taxa de juros tão baixa? Quer dizer, a gente estava a 2 dígitos há poucos meses atrás, um ano atrás. Agora a gente está caindo já falando em 7,25%. Parece assim
uma queda muito rápida e muito brusca também para a nossa economia? A gente tem que olhar para responder essa pergunta para a inflação. Você vai lembrar que no final do governo Dilma, né, a gente tinha um problema de tarifas defasadas, de energia e tudo, porque em 2012, 2013, ela tentou fazer uma recuperação da economia, mas não conseguiu, né? E aí ela baixou a taxa de juros, congelou alguns preços, ficou tudo meio artificial. Quando você soltou esses preços para normalizar eles, a inflação foi acima de 10. Isso. E aí a taxa de juros teve que ir bem acima para tentar trazer de volta. Felizmente, nós estamos tendo o que é chamado uma ancoragem por parte do Banco Central muito boa. Então a inflação está caindo muito forte, ela está em queda livre, é consistente, como eu falei antes, e, portanto, essa taxa de juros tem que fechar rápido, porque ela estava lá por causa de uma inflação muito alta. Agora, com uma inflação muito menor, a taxa pode ser menor, mas ela pode ser menor ainda porque a gente está vendo uma inflação baixa lá na frente. Então, esse conjunto de convergência, inflação baixa, juros baixos, é um dos componentes de recuperação da economia. Tingas, eu volto no segundo bloco para a gente falar sobre desemprego e PIB. E hoje é um especial nosso intervalo com Cláudio Gradiloni, que preparou o quadro Dinheiro Sem Susto. Olá, este é o Dinheiro Sem Susto, o programa que toda semana faz um carinho no seu bolso, diretamente dos estúdios da B3. Hoje o assunto é algo que ocorre aqui na própria B3. O índice Bovespa, na semana passada, superou 71 mil pontos. Foi o nível mais alto desde novembro de 2010. É isso aí, fazia 7 anos que o índice não chegava num nível tão alto. O que justificou toda essa valorização foi um movimento estrutural, que é a vinda dos investidores estrangeiros para o Brasil. Em busca de rentabilidade alta e por causa do dólar ainda barato, muitos estrangeiros estão comprando ações, especialmente nos IPOs, as aberturas de capital. Por isso as ações sobem. Além disso, o mercado se animou com algo conjuntural. Uma notícia, a notícia de que o governo vai privatizar não apenas a holding estatal Eletrobras, de energia, mas também várias empresas, inclusive a Casa da Moeda. Aí a grande pergunta para quem perdeu essa alta é: está caro demais para entrar ou ainda dá para aproveitar um pouquinho? Como sempre no mercado financeiro, a resposta é: depende da sua estratégia. O grosso da alta já passou. Não é mais possível esperar uma grande valorização de 20%, 30% em poucos meses. No entanto, ainda é possível encontrar boas empresas com um bom retorno a preços atrativos. A melhor recomendação para quem não entende muito de ações é procurar um bom fundo ativo, um gestor que se especializa em analisar quais são as pechinchas do mercado e quais papéis estão caros demais para você comprar. E deixe seu dinheiro lá por pelo menos 2 anos. Apesar de a Bolsa já ter subido bastante, a perspectiva de queda dos juros, que deverão continuar caindo até o final do ano, e de reaquecimento da economia, que vai crescer um pouquinho neste ano e pode ter um desempenho melhor no ano que vem, fazem com que a Bolsa ainda seja, apesar da alta, um bom investimento. É isso aí, eu sou Cláudio Gradiloni, editor de finanças da Isto é Dinheiro, e este foi o Dinheiro Sem Susto, o programa que toda semana faz um carinho no seu bolso, diretamente dos estúdios da B3. Na semana que vem eu volto com mais conversas sobre seu dinheiro para você. Até lá! De volta com Nicola Tingas, economista-chefe da CREF, para o programa de hoje, que o tema é retomada da economia. Tingas, eu tenho uma pergunta do Antônio Astori, de Vitória, no Espírito Santo. A economia brasileira verdadeiramente caminha independente do imbróglio político? Olha, política e economia andam sempre juntas, né? Porém, o que está acontecendo no Brasil, diferentemente de outras fases, é que o processo político ele se tornou um processo tão nefasto, tão complicado, tão complexo, tão agudo, que ele passou a inibir qualquer ação da economia. E a economia e os agentes econômicos, depois de uma recessão cavalar de 2 anos e meio até aqui, eles estão começando a buscar um norte. Qual que é esse norte hoje? Uma política econômica de resgate, que primeiro tenta cuidar das contas públicas,
que é o grande problema, e que aponta uma direção de uma economia mais produtiva, mais enxuta, mais eficiente e tal. Então, esta direção de política econômica, que é sustentada por uma equipe econômica que é tida como de qualidade, de competência e tal, que está lutando por essa agenda, está sendo respaldada por empresários, por sociedade, por opinião pública, e isso, de certa forma, está criando uma estranha dissociação, porque se fosse olhar só pelo lado da crise do déficit público, a gente deveria estar com as bolsas em baixa, com o dólar em alta, com a crise política, mas não está se olhando para isso, está se olhando para a recuperação, para o futuro, para a tentativa de sair do fundo do poço. Já estamos na margem do poço, né? Já não estamos lá no fundo, tentando agora ir para as bordas e caminhar. Então, eu acho que esta é a âncora realmente da conjuntura. É a direção da política econômica sustentada por uma equipe econômica que tem um viés de resgate, e a sociedade, a classe empresarial está ajudando isso. E quando que a gente vai sentir o recuo da taxa de desemprego, que ainda continua muito alta? Olha, o desemprego é o último fator... Desculpe. O desemprego é o último fator que se ajusta num processo como esse, tá? Então, nós estamos já vendo o fim do desemprego crescendo, o que já é uma boa notícia. Agora, a volta ela vai se dando pela economia de serviços, pelo comércio agora, depois, lá na frente, vai chegar na indústria. Então, o setor industrial é importante, mas o setor de serviço emprega muito mais. Tá. Então, na medida em que a economia for reativando, o setor de serviços, aos poucos, vai criando essa capilaridade junto com o comércio, até atingir uma demanda maior pelo produto industrial, e aí uma hora que começar a utilizar a capacidade instalada que hoje tem espaço para produzir mais ou menos com o mesmo nível de trabalhadores, chega um ponto que vai começar a contratar. Então eu acho que é um processo dinâmico, mas infelizmente não é rápido, porque o desemprego ele é o primeiro aspecto que demora para voltar. Certamente 2018, então, não no segundo trimestre, segundo semestre de 2017. Olha, eu acho que já teremos muita coisa boa acontecendo daqui para frente, principalmente no último trimestre desse ano, e vai melhorar de fato no ano que vem, a não ser que aconteça alguma outra crise política terrível e inesperada. Mas, a princípio, esse processo está tomando curso. Agora, temos que ter paciência, porque, infelizmente, o tamanho da recessão, o tamanho da perda para as famílias, para as empresas, foi brutal. E o PIB? Chegamos sexta-feira, vamos ter a divulgação do PIB. Eu diria hoje que a tendência desse PIB trimestral está sendo revisto para melhor, mas tem algumas projeções ligeiramente abaixo de zero de crescimento, um trimestre contra o outro, mas tem cada vez mais gente esperando um crescimento de 0,1, 0,2, 0,3. Então a tendência, vamos ver, é de ser ligeiramente, suavemente positiva, eu diria que talvez é maior do que negativo. Mas toda a expectativa vai estar no terceiro trimestre, que já deve dar um número de crescimento mais expressivo, e no quarto, ou seja, o PIB do ano eu acho que cresce 0,5%. Hoje mesmo o relatório Focus já melhorou a projeção, que estava há muito tempo 0,34, foi para 0,39. Eu acho que o mercado já está revendo as projeções. Ano que vem, eu estou trabalhando com 2,5. 2,5. O Focus está com 2, eu acho que vai rever também. Então, nós estamos num processo de melhoria. E essa atividade econômica mais forte, você vê justamente por conta dessa confiança maior dos empresários de que o futuro da economia tem jeito? Olha, os empresários também, mas eu acho que um ponto muito importante são as famílias. O consumo das famílias está começando a voltar, mesmo que lento e gradualmente. As famílias tiveram um esforço enorme nesses últimos 24 meses, aproximadamente, os últimos 2 anos de ajuste. Reduzir o endividamento, melhorar o seu orçamento, aprenderam a planejar melhor as suas contas, a tomar decisões mais conscientes. E com isso, agora, as famílias estão voltando a atender algumas demandas que estavam muito defasadas, mas de uma forma comedida, cautelosa, e isso vai aos poucos
num conjunto reativando. Esse planejamento financeiro das famílias foi uma grande surpresa, né? Porque era esperado talvez um descontrole nas contas, né? Isso foi uma surpresa interessante dessa crise, né? Sim, mas vamos lembrar também que nós tivemos uma crise de inadimplência em 2013 e aí o crédito começou a fechar já lá e as famílias começaram a ter que se ajustar já lá. Então, o processo de aprendizagem, junto com isso, tem tido muito trabalho de educação financeira, a imprensa toda tem ajudado nisso, divulgando processos de educação financeira, ajudando a família a se planejar e tal. Então, eu acho que nós temos uma melhoria mais estrutural. A crise, evidentemente, infelizmente, é uma escola boa, mas ela é custosa, porque é uma crise grande. Mas esse processo vem vindo já. Então, eu acho que nós estamos, e essa é uma boa notícia, com chances, a hora que a gente voltar ao crescimento, é um crescimento um pouco mais sustentável. Não estou vendo nenhuma bolha mais formar de gente que se endivida demais e tal. Claro, sempre pode ter quem faça isso, mas não se compara mais o que aconteceu, que as pessoas se super endividaram, aceleraram tudo e agora tiveram um grande desgosto de ter um ajuste muito pesado. Tigas, para a gente finalizar, você que é um especialista em crédito, essa semana deve ter a discussão sobre a TLP que substitui a TJLP. Qual a sua opinião sobre essa mudança e qual a importância disso para a economia brasileira? Olha, quem defende a TJLP defende alguns setores, algumas atividades, algumas necessidades específicas. Tudo bem, se for muito específico e se você tivesse até uma outra forma de fazer esse subsídio, talvez fosse melhor do que numa taxa de juros que generaliza. Então, talvez acho que a gente precisa achar uma eficiência na discussão para ajudar realmente aquilo que precisa ser ajudado, por exemplo, algum financiamento agrícola que tem sazonalidade e tal, e outras questões tecnológicas, incremental, mas sem penalizar o conjunto. Eu acho que caminhar para uma taxa mais a mercado traz uma simetria realmente maior e vai ajudar a formar um mercado de capitais de longo prazo, o que é bom para a economia. Então, sempre você vai achar razão nos dois lados, mas eu acho que o que a gente tem que avançar nesse processo. Tigas, obrigado pela sua presença e participação. Obrigado a você. E muito obrigado a você pela companhia nesse Dinheiro na semana de 28 de agosto de 2017. Fique por dentro de todas as novidades diárias da TV Dinheiro no nosso site ou pelo YouTube. Inscreva-se e receba todos os alertas com as novidades. Nos vemos na próxima segunda, no mesmo horário, às 11h30 da manhã. Boa semana, bons negócios. Tchau.